Olá pessoal, me chamo Heberton Ribeiro, sou monitor de vocês na cadeira de Imunologia e hoje a nossa monitoria é sobre propriedades gerais das respostas imunológicas. Bom, quando a gente fala de sistema imunológico, nós temos que ter em mente alguns conceitos. E o primeiro deles é imunidade. O que é imunidade? A imunidade é a proteção e resistência contra doenças infecciosas, tá? Essa imunidade se dá através do sistema imune, que é um conjunto de células, tecidos e moléculas que vão mediar essa resistência a essas infecções. E eles fazem isso através de uma resposta imunológica, que vai ser a reação coordenada dessas células, dessas moléculas, que vão combater esses micro-organismos. Esses micro-organismos, quando eles invadem o nosso corpo, eles vão receber o nome de patógenos. Esses patógenos são agentes capazes de causar o dano tecidual e as doenças. Exemplos de patógenos, nós temos os vírus, as bactérias e os fungos. Existem duas maneiras da gente adquirir imunidade: através da imunidade ativa ou através da imunidade passiva. Exemplo da imunidade ativa, nós temos a exposição ao patógeno. Nós vamos entrar em contato com esse micro-organismo e aí o nosso sistema imunológico ele vai desenvolver mecanismos de resistência a essa infecção, a esse patógeno. Outro exemplo é a vacinação. Quando nós tomamos a vacina, nós vamos ser expostos a esse micro-organismo e assim o nosso sistema imunológico vai desenvolver mecanismos de resistência também. Já a imunidade passiva, ela se dá quando o indivíduo não é exposto ao micro-organismo. O indivíduo não vai ter esse contato com esse patógeno. Ele vai receber anticorpos ou células imunológicas a partir de outro indivíduo. O único exemplo que a gente tem fisiológico dessa imunidade passiva é visto em recém-nascidos através da placenta ou do aleitamento materno. O sistema imunológico ele vai possuir uma imunidade inata e uma imunidade adquirida. A imunidade inata é uma imunidade que vem em primeira instância, é aquela imunidade na qual é a primeira resposta aos micro-organismos. Já a imunidade adquirida é uma imunidade que vem posteriormente, quando a imunidade inata não consegue dar conta, essa imunidade adquirida vem para tentar resolver, para tentar fagocitar, neutralizar esses micro-organismos. Agora falando um pouco de imunidade inata, essa imunidade pode ser chamada de imunidade inata ou imunidade natural. Nós vamos ter uma primeira linha de defesa na imunidade inata e uma segunda linha de defesa. A primeira linha de defesa vai ser barreiras físicas e barreiras químicas. Temos como exemplos barreiras físicas o tecido epitelial, a nossa pele, e exemplos de barreiras químicas, a saliva, as lágrimas, a bilé e o suco gástrico. Já na segunda linha de defesa, a gente vai ter células fagocitárias, as células que vão realmente combater esses micro-organismos no nosso organismo, tá? Exemplos disso, temos neutrófilos, macrófagos e células natural killer. Antes da gente falar da imunidade adquirida, a gente precisa falar de citocinas. As citocinas, elas são produzidas tanto por células da resposta imune inata quanto por células da resposta imune adquirida. E essas citocinas, elas têm a função de comunicação, de chamar as células fagocitárias para o sítio de infecção, para combater os micro-organismos. Além dessa função de comunicação, as citocinas também vão ter a função de manutenção e combustível para as células fagocitárias, ou seja, fazer com que as células fagocitárias continuem ativas, continuem combatendo os micro-organismos no sítio de infecção. Aqui nós temos um exemplo, um micro-organismo e uma célula fagocitária. Essa célula fagocitária vai reconhecer esse micro-organismo e vai fagocitá-lo. Quando essa célula fagocitária fagocitar esse micro-organismo, ela vai perder energia, ela vai ficar fraca. E aí então, outra célula do nosso sistema imunológico vai distribuir citocinas para essa célula fagocitária. E aí essa célula fagocitária volta a ficar ativa, volta a ficar cheia de energia. E também tem aquela questão que eu falei para vocês da função de comunicação. Essas citocinas também vão ir até outros locais para chamar células fagocitárias para o sítio de infecção, para elas também combaterem os micro-organismos. Agora falando da imunidade adaptativa ou imunidade adquirida, essa imunidade é uma imunidade que vem posteriormente à imunidade inata.
Quando os patógenos conseguem passar pela imunidade inata, o nosso corpo precisa desenvolver uma resposta, uma imunidade adaptativa para neutralizar esses patógenos. Exemplo disso, nós temos o Covid-19. O vírus ele consegue passar pela nossa imunidade inata. Então a gente precisa desenvolver anticorpos, precisamos desenvolver uma imunidade adaptativa para neutralizar o vírus. As células da resposta imune adaptativa vão ser os linfócitos B e T. Os linfócitos T vão ser divididos em linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos. Os linfócitos eles vão expressar receptores que reconhecem especificamente uma variedade mais ampla de moléculas produzidas pelo micro-organismo. Ou seja, os linfócitos eles vão reconhecer uma variedade mais ampla de micro-organismos e vão ser capazes de ter uma resposta mais específica para tal micro-organismo. Agora falando das células da imunidade adaptativa, nós vamos ter os linfócitos B, que são células capazes de produzir moléculas de anticorpos. Ou seja, os linfócitos B, quando são ativados, eles vão se diferenciar em plasmócito e vão começar a secretar anticorpos no nosso organismo, tá bom? Vamos ter também linfócitos T auxiliares ou linfócitos TCD4, na qual sua função é produzir citocinas. Citocinas, eu já disse, tem aquela função de combustível, manutenção e comunicação às células fagocitárias. Vamos ter também os linfócitos T citotóxicos, que tem a função de fagocitar, de induzir citotoxicidade, de neutralizar os micro-organismos. Para os linfócitos serem ativados, eles vão precisar entrar em contato com um antígeno. O antígeno vai ser uma pequena amostra do micro-organismo invasor que vai ser levado pelas células apresentadoras de antígeno até os receptores dos linfócitos. Como exemplo de células apresentadoras de antígeno, nós vamos ter células intrínsecas, macrófagos e vamos ter uma terceira célula que vão ser apresentadas para vocês mais na frente, tá bom? Então, a célula apresentadora de antígeno vai reconhecer o micro-organismo, vai fagocitar esse micro-organismo e aí ela vai apresentar esse antígeno na sua superfície e aí vai levar até o linfócito para ativação do linfócito e reconhecimento do antígeno. Nós vamos ter dois tipos de imunidade adaptativa, uma imunidade humoral e uma imunidade celular. A imunidade humoral ela é mediada por proteínas chamadas de anticorpos, na quais são produzidas pelos linfócitos B. Os anticorpos vão ser secretados na circulação e nos fluidos das mucosas, tá bom? E a imunidade celular ela é mediada por diferentes tipos de linfócitos T, que vão recrutar e ativar os fagócitos para neutralizar os micro-organismos e fagocitar as células infectadas. Então, imunidade humoral é mediada por linfócitos B e anticorpos, e imunidade celular é mediada por linfócitos T e fagócitos, tá bom? Na imunidade adaptativa, nós vamos ter duas respostas, uma resposta imune primária e uma resposta imune secundária. A resposta imune primária é a primeira exposição ao antígeno. Nela, nós vamos ter linfócitos B imaturos. Imaturos porque eles não tiveram contato com aquele antígeno anteriormente. E a resposta imune secundária ocorre quando há encontros subsequentes com o mesmo antígeno. Ocorre de forma mais rápida, ampla e com a maior capacidade de eliminar aquele micro-organismo do que na resposta imune primária, pois nela vamos ter linfócitos B de memória, que já possuem uma alta afinidade com aquele antígeno. Os linfócitos B de memória vão ser decorrentes da capacidade do sistema imune em lembrar da exposição do mesmo antígeno. A cada exposição vai aumentar o número de células de memória e ativar as que foram geradas anteriormente. Então o que acontece? O linfócito B inibe, o linfócito B que ainda não foi ativado, ele vai ser ativado e vai se chamar linfócito B efetor. E após isso ele vai passar por uma proliferação, que vai dar origem a plasmócitos, que vão liberar anticorpos, e linfócitos B de memória, que vão ficar guardados, esperando a próxima interação com aquele mesmo antígeno. A resposta imune adaptativa vai ter duas propriedades muito importantes, que é a diversidade, que vai permitir que o sistema imune responda a uma grande variedade de antígenos, e a especificidade,
que vai garantir que os antígenos distintos produzam respostas específicas. Ou seja, desse modo, os linfócitos B vão reconhecer uma grande variedade de antígenos e vão ser capazes de produzir respostas específicas para o combate àqueles patógenos. Aqui nós temos uma tabela com as principais diferenças da resposta imune inata para a resposta imune adquirida. Na resposta imune inata, ela vai ocorrer em primeira instância, ela vai ser a nossa primeira linha de defesa. Já a resposta imune adquirida, ela vai vir posteriormente, quando a resposta imune inata não consegue dar conta de neutralizar os patógenos. A resposta imune inata, ela possui uma limitação antigênica, tá? Já a resposta imune adquirida, ela possui uma alta especificidade e uma alta diversidade. A resposta imune inata, ela não precisa ser estimulada, já a resposta imune adquirida, ela precisa de um estímulo para o seu desenvolvimento. A resposta imune inata não tem memória e a resposta imune adquirida sim possui memória. E ambas possuem tolerância a si próprio, tá bom? Obrigado, era isso. E essas aqui são minhas referências, o ABAS 4ª edição e o ABAS 5ª edição. Obrigado.